Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da cognição social nos quadros tanto do TEA quanto dos quadros do TDAH. É bem interessante, eu queria trocar com vocês aqui algumas coisas sobre a minha experiência clínica, tá? Eu tenho uma população bastante grande de pacientes adolescentes e pacientes adultos com os dois quadros, e o que eu percebo nessa condução é que existe uma similaridade bastante grande na questão do processo social. E o que mais chama atenção é que, assim, né, dois grupos, vamos dizer assim, que participam dessa relação que predominam. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que não têm praticamente vida social, é o grupo de pessoas que não fazem questão de ter essa vida social, que inclusive se perguntam para quê, e quando você questiona sobre eventualmente ampliar um pouco isso, trazer um pouco de qualidade de vida, você escuta que não existe, não há um interesse para que isso se expanda. E o segundo contexto é o grupo das pessoas que também não têm essa vida social, porém que gostariam de conseguir melhorar um pouco mais. O que se observa, tanto no TEA quanto no TDAH? A cognição social é uma habilidade em que você vai estar percebendo dificuldades de execução, tá? A primeira delas, dentro da cognição social, é a questão da motivação. O quanto que o indivíduo está inclinado para essa vida social. E a grande maioria tem uma motivação restrita, uma motivação baixa. Um questionamento do porquê que eu preciso disso e o para quê. E dentro dessa motivação vem uma fala, um relato que é interessante, em que os pacientes eles vão estar relatando uma autopercepção, uma sensação muito forte de inadequação. Ou seja, indivíduos como qualquer outro que participam de diferentes sistemas de grupos sociais, mas que não conseguem se sentir parte deste grupo. E no momento em que, por alguma situação, por alguma obrigatoriedade, eles estão na relação com essas pessoas, eles não se sentem partes deste grupo, tá? Consequentemente, a interação dificulta, tá? Que é o segundo elemento dessa cognição social. Se eu não me sinto parte, se eu me sinto diferente, o esquisito é uma palavra que eu escuto muito dos meus pacientes adolescentes e dos meus pacientes adultos. Eu não faço igual, eu não participo daquela tribo. Eu tenho uma visão diferente das coisas, eu tenho uma reação diferente das coisas. Então, essa sensação, ela vai gerando no indivíduo uma dificuldade de se aproximar do outro e, consequentemente, estabelecer uma relação dinâmica dentro dessa interação. Porque temos o componente terceiro dessa cognição social. Então, eu me motivo, eu interajo, e dentro dessa interação eu vou começar a ter uma comunicação. Se eu não me sinto fazendo parte, se eu não consigo justificar uma razão, eu vou ter dificuldade para falar, porque eu vou ter sempre aquela sensação do que aquilo que eu estou falando não é adequado, daquilo que eu estou falando não é interessante, tá? Ou eu vou me desligando do conteúdo que as outras pessoas estão trazendo dentro desses grupos, porque esse conteúdo não participa da minha realidade, tá? Então, a formação desses elementos, eles vão provocar um prejuízo dessa cognição social e, consequentemente, uma dificuldade para esse processo de interação. Como eu falei, existem grupos de pacientes que não têm
essa necessidade e que afirmam categoricamente: eu não preciso estar em relação, tá? E você vai ter um grupo que vai estar querendo. O que existe de diferença entre o TEA e o TDAH? O TDAH tem uma facilidade maior para esse processo de interação, até porque o elemento comunicação, o elemento linguagem no TDAH, ele não é tão afetado como no TEA. Ele consegue participar mais, ele consegue interagir mais, mas também tem a sensação de inadequação, também tem a sensação de não pertencimento, porém numa intensidade maior. O que se procura trazer para melhorar a qualidade de vida do paciente? Eu particularmente eu tenho essa prática. Eu procuro trabalhar muito com aquilo que vai agregar valor à vida do paciente, aquilo que vai agregar valor às relações que esse paciente tem, e juntos nós vamos estar definindo o quê? O que este paciente quer da vida social, o que para ele é importante, o que para ele traz uma felicidade, tá? Porém, nós também trabalhamos aquilo que necessariamente precisa acontecer em termos de convivência social. Nenhum indivíduo ele consegue permanecer em absoluto isolado, tá? E você desenvolver as habilidades da cognição social para em determinados momentos você conseguir exercer determinados papéis é importante. Então, em conjunto com o paciente, nós identificamos aquilo que eventualmente seria bom para ele, aquilo que ele gostaria, tá? Que traria valor para a rotina dele, para o dia a dia dele, e a gente trabalha dentro dessa rotina quais são as questões que ele tem dificuldade ou que ele não consegue, porém que ele precisa, tá? Em virtude de uma relação familiar, de uma relação profissional, de uma relação com determinados grupos sociais que participam da vida dele e que ele precisa ter uma interação. Então, o trabalho terapêutico, ele é um trabalho absolutamente personalizado, dentro do perfil da necessidade que esse indivíduo tem consigo. E aí, é claro, nós vamos estar trabalhando com outras características, nós vamos estar trabalhando com todo um processo de individualidade de cada um desses pacientes para que essas habilidades sejam alcançadas e para que essa qualidade de vida efetivamente, então, venha à tona, ok? Nos nossos próximos encontros aqui no canal, a gente vai estar certamente falando de funções executivas, nós vamos estar falando de outras características que são comuns a uma boa parte das pessoas com TEA e com TDAH. Nós vamos estar trabalhando com características que são peculiares de alguns, tá? Mas para a gente poder estar compreendendo como que esse processo vai estar acontecendo, ok? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.